Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência. Como você já sabe, aqui a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Pessoal, hoje nós temos um tema muito legal, muito esperado por boa parte dos nossos seguidores aí. Nós vamos falar sobre ovinocultura. Olha que interessante. E para bater esse papo, nós convidamos o professor Fernando Vargas Júnior. É isso mesmo? Isso, exatamente. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso podcast. Obrigado, Fábio. É uma honra receber o senhor aí. A gente sabe que temos muitas indicações do seu nome para vir bater esse papo com a gente aqui sobre ovinocultura. Ixi, falar sobre ovinocultura é sempre um prazer. Estou sempre à disposição e não tem fim esse assunto. Com certeza. E que legal, né? Legal que a gente fez uma enquete aí durante essa semana e muitos seguidores aí mandaram perguntas para a gente aqui. Tô com um calhamaço de perguntas aqui para nós respondermos aí esses seguidores durante esse episódio. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Mas para começar, será que tem como o senhor se apresentar para os nossos seguidores, para aqueles que não te conhecem, saber quem é o senhor, de onde o senhor vem, sua formação, onde o senhor atua? Fique à vontade. Sim. Eu acho que o sotaque até denuncia, né? Eu sou gaúcho, né? Me formei em zootecnia em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Né? A minha experiência com ovinos não foi na faculdade, foi desde antes, que eu sou da fronteira oeste. Eu sou da região de Dom Pedrito, Rosário do Sul, onde os maiores rebanhos de ovinocultura que já existiram no Brasil são dessa região. E isso me instigou bastante sempre me interessar em trabalhar e ter uma ação mais em cima dessa criação que é a ovinocultura. Fiz mestrado lá em Santa Maria também, em nutrição de ruminantes. Aí depois saí, vim para a Unesp, em Botucatu, onde fiz meu doutorado. Né? Esse ano já faz 20 anos já que eu terminei o doutorado. Alguns dias atrás. Alguns dias atrás. Né? Essa foi mais ou menos o meu caminho. Assim. Na Unesp eu não trabalhei diretamente em ovinocultura, mexi com ruminantes, com ênfase em gado de corte. Tá. Né? Quando eu entrei aqui no estado, eu digo, eu vou para o estado do boi, né? Vou mexer com boi. E para minha surpresa, os caminhos da vida nos surpreendem, né? Acabei caindo e mexendo com ovinos, e hoje sempre foi minha paixão, mas hoje é a minha linha de pesquisa, a minha vida é mexer com ovinos. Se tem uma certeza na sua vida o que você vai aposentar, vai ser mexendo com ovinos, não tenho dúvida. E talvez depois, que eu já estou pensando na aposentadoria, o que eu vou fazer no pós, depois de deixar de ser professor e pesquisador, talvez vai ser mexendo com ovinos ainda também. Criando, quem sabe. Criando. Vendendo. Comercializando, olha que bacana. Quem sabe, né? Uma oportunidade de mercado. Uma coisa que a gente pode falar mais para frente, né? Criando uma coisa que o pessoal não faz aqui no Brasil, né? Que é criando ovelha leiteira. Né? Que tem muita coisa legal também aí. Olha aí que interessante, um filão aí, uma oportunidade de negócio, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. Bacana. E hoje, professor, o senhor está na UFGD? Hoje eu estou no UFGD, né, já há 15 anos, né, dentro dessa linha de ovinocultura e também junto com a parte de ovinocultura, a parte de produtos do cerrado com possíveis efeitos na saúde e na nutrição dos ovinos. O senhor está na zootecnia? Na zootecnia. Na UFGD, né? Hoje eu sou coordenador. Estou sendo coordenador pela 4º mandato já. Né? A gente ajudou a criar o curso em 2008, quando eu cheguei aqui. Sim. Então já tem todo um trabalho grande em cima dessa parte da pós-graduação. Legal, que bacana. Então o senhor já tem um histórico bem interessante aí na nossa região, né? Como o senhor disse, apesar de ser gaúcho, né? Tá aqui já e conhece bem a região. Sim. A gente estava conversando nos bastidores aí. Até no Pantanal o senhor já teve uma passagem para dar uma pesquisada por lá. Eu entrei no estado por lá. Por lá, né? Olha aí, veio de cima. Na verdade o senhor veio de baixo por cima. Não, e Botucatu tem uma altitude em torno de 600, 700 metros. É uma cidade bem fresquinha, não é uma cidade quente. E aí eu saí de Botucatu e fui morar em Aquidauana. Né? Lá eu fui ver o que era calor. Deu uma penada lá no calor de Aquidauana? Muito. Ali é a porta de entrada pro Pantanal, né? Sim. Falando em Aquidauana, tem um conterrâneo gaúcho seu, meu cunhado, o professor Auri, também lá da UFMS. Ele tem muito interesse em conhecer e aprender um pouco mais sobre a ovinocultura. Inclusive, eu lembrei dele hoje, né, e mandei para ele uma mensagem. Falei, vamos conversar, bater um papo com o professor aqui sobre ovinocultura. Eu sei que você gosta. Manda umas perguntas aí que vamos ver se ele responde alguma. Ele mandou aqui, depois a gente vai respondendo. Legal, Ari, obrigado. Que bacana. Vamos lá. Então o senhor está com um grupo de pesquisa, um grupo de estudo, é Ovinotecnia. Ovinotecnia, olha aí.
Vem do espanhol, ovinotecnia, que é ovinocultura em espanhol. Certo, Né? certo. E a gente tem uma relação bem próxima na parte de pesquisa com o pessoal da Espanha. Muitas das metodologias que a gente utiliza são espanhóis. Tá. E aí, por isso, a gente acabou criando em 2010 o grupo de ovinotecnia, que não faz só pesquisa, a gente mexe com ensino e extensão também. Sim, A gente sim. tenta fazer o tripé do ensino. Que bacana. Isso é muito importante, né? Vai de encontro aí com o nosso projeto aqui no podcast, né? Aqui é uma extensão, né? A gente está levando informação e conhecimento para as pessoas. Com certeza essa também seja uma função de vocês lá com a extensão da Ovinocultura, levar conhecimento a quem se interessa por esse assunto, não é mesmo? Sim, sim, sim. E a gente tenta fazer um trabalho multidisciplinar o máximo possível. Sim. Né? Nosso aluno, quem vem trabalhar com a gente recebe estagiários do Brasil inteiro. Já veio estagiário até de Roraima. Olha aí. Para cá. A gente tenta fazer toda a ação, não é simplesmente vir e aprender só como cria. A pessoa que vem trabalhar vai mexer com a parte de produtos, tanto produtos da carne como produtos do leite, né? Então a gente não faz uma ação só de criação, como fazer, como a parte sanitária, a parte de nutrição, não. A gente tenta chegar mais parte junto ao mercado também. Que interessante. Professor, aqui na nossa região, Grande Dourados, por aqui tem bastante animais para serem estudados e em produção mesmo. No estado, a região que tem maior número de ovinos é Dourados, em direção a Ponta Porã, descendo Antônio João. Olha aí. Né? Essa região tem bastante. Inclusive, isso ajuda bastante a entender por que as dificuldades que a gente tem mercadológicas. Eu falo que um dos maiores gargalos que nós temos não é de Brasil, né? Não é só de Mato Grosso do Sul, é o aspecto mercadológico na forma ampla. Uhum. Porque quando você vai conversar com qualquer pessoa que está a campo, que está lá produzindo, ela vai dizer... Qual o teu maior limitante que você acha no ovinocultura? Ela vai dizer assim, abatedouro. Essa é uma pergunta aqui, inclusive. Ela vai dizer isso. Eu falo assim, não é mais que isso. É todo o contexto onde está dentro o abatedouro fazendo parte desse aspecto mercadológico. Né? Porque o perfil do nosso ovinocultor é de até 50 matrizes. São rebanhos pequenos. Sim, não é grande mesmo. E fazendo com que você tenha baixa escala e tenha dificuldade de ter um número suficiente de animais que justifique você ter um transporte que tem um custo suficiente para se você levar até os frigoríficos que não são pertos. Então, essa é uma pergunta que eu estou até procurando aqui no meu hall de perguntas, quem foi que fez a pergunta. Justamente isso. Onde que esses animais são abatidos, já que temos aqui na região? Hoje a gente tem 2 abatedouros em Campo Grande. Tá. Mas a maior parte em escala, né, manda para o estado de São Paulo. Eita, vai para São Paulo para bater lá. Vai para São Paulo. Vai em pé e abate lá. Exatamente. Esse é difícil também, né? Porque tem todo esse transporte, aí o animal, quanto tempo ele vai ficar? E detalhe, um caminhão de bovino, a gente, lá, 30, 40 animais, né? Certo. E já viabiliza o transporte. Ovinos, eu preciso de mais de 150 animais para poder viabilizar. E pensa, como é que eu consigo 150 animais, sendo que os rebanhos têm no máximo 50? Então, pois é. E aí eu preciso do produto desses 50 chegar a ser... Então, isso é uma grande limitação. Então, esse aspecto aí é a coisa que a gente precisa trabalhar e ter um entendimento. Né? O que nós queremos? A gente quer vender carne, esse é o enfoque, ou a ovinocultura aqui no nosso estado vai ser como algo só para diversificação da propriedade? Entendi. Que é outra coisa que as pessoas não entendem. Entendem que só todo o produto que eu tenho na minha propriedade tem que ser à venda. Uhum. Não, aquilo que eu consumo também eu estou deixando de gastar, então é uma renda sim minha. Claro que é. Né? E esse aspecto, esse entendimento muitas vezes não é entendido. Né? E se eu vou pensar em ter escala, pensar em ter venda, né? Eu preciso pensar tal... Eu não enxergo outra, a minha experiência traz, eu preciso trabalhar com algum fator de associativismo, seja na forma integrada, seja mais próximo à suinocultura, né? Devido a essa situação da realidade de pequenas propriedades. Tá. Para te ter uma noção, Fábio, eu precisaria dizer assim, eu vou viver só de ovinocultura. Nossas estimativas
nós chegamos que nós precisávamos ter em torno de 200, no mínimo 200 hectares a propriedade, então já não é tão pequena assim, e não é representativa da região, ou do nosso estado, ou do país. Né? Teria que ser propriedades que fosse criar ovinos que fosse acima de 200 hectares e teria que ter mais de 600 matrizes. Eita. Então, bastante, onde é não que a gente tem pouco, isso? Não, né? não é pouco não, cara. Né? Nós temos lá no Rio Grande do Sul... Né, Isso foi feito um estudo de viabilidade para mostrar isso. Exatamente. E essas 200 hectares é para o manejo extensivo ou semi-intensivo? Semi-intensivo. Semi-intensivo? E ainda precisa dessa área toda? Se você pensar ser extensivo, aí tem que ser mais área. Pois é. Tem que estar pensando já umas 400 hectares. Só para criação de ovinos. Aí você vai ter uma escala suficiente para dizer assim, eu vou viver só da ovinocultura. Entendi. Aí você, poxa, mas você está desestimulando a ovinocultura? Não, essa é a realidade. Que forma eu posso cair fora disso? Trabalhando de forma integrada, trabalhando de forma associada, que aí eu começo a viabilizar e não preciso ter toda essa escala. Entendi. Então, hoje, o estudo está mostrando, lembrando, pessoal, que nós aqui mostramos todos os dados com base em estudos científicos comprovados que foram feitos com comprovação científica, com metodologia, até que alguém venha com uma nova metodologia. É o que a gente estava conversando nos bastidores aqui. Então, o ideal é que se tenha no mínimo 200 hectares para intensivo a semi-intensivo, né, produção, e melhor ainda seria se fosse num formato de... como é que chama? Em parceria com a indústria e tal? Vamos lá. Para me bater no peito e dizer assim, eu sou produtor e não dependo de nada, igual um pecuarista normal nosso, né? Eu precisaria ter isso. Tá. Não é a realidade. Pois é. Isso né? Aí como viabiliza essa pequena propriedade que tem lá 50 animais só? E tem lá 10 hectares, 7 hectares. Aí nesse caso seria a integração. Não tem outra forma se não se unirem na forma associativista, né? E aí escolher um sistema de produção que agregue tudo isso, e aí eu consiga um N de animais suficiente para abater. Tá, entendi. E também para justificar também, se for o caso, futuramente trazer um frigorífico para a região. Aí teria que ter várias propriedades ou propriedades com bastante número de animais para justificar aquilo, né? Eu gosto muito de dizer assim, a gente fica sempre tentando inventar a roda, né? E a roda já está inventada há muito tempo, né? E gosto de me espelhar bastante na Península Ibérica. Tá. Né? E lá não é diferente, tem grandes produtores, mas também tem muitos pequenos. E como que eles viabilizam lá, coisa que a gente tem muita dificuldade aqui no nosso país, né? Que é o aspecto do abate. Todo município tem um abatedor municipal. Todo município? Todo município tem um abatedor municipal. Mas lá o consumo é mais comum entre a população. Mas é para tudo, né? Se eu tenho minha vaquinha, eu não vou bater na minha propriedade, eu levo a minha vaquinha lá. Tá, então o frigorífico abate outros animais, não só ovinos. E aí essa é outra coisa. Nós temos experiência aqui em Mato Grosso do Sul, que nós tivemos o primeiro frigorífico de abate exclusivo de ovinos, que foi inaugurado em 2006 aqui no estado. Né? Chamava-se JS. Hoje ele chama Strut e abate avestruz. Sim. Né? Esse frigorífico ele foi criado exclusivamente para ter um abate diário de 200 animais. Não deu certo. A gente não conseguiu abater 200 animais por dia. Não tinha animal. Né? E tem outro problema, não é só o N, né? E com qualidade, que não adianta ter só o número. É verdade. Né? A cadeia não estava amarrada. Porque o que eu faço com os órgãos? Qual a escala que eu preciso ter de órgãos para viabilizar um container para me vender lá para o Oriente Médio, por exemplo, que eles queriam, né? Mas eu precisava ter um container de miúdos. Olha a quantidade de animais que eu vou ter que abater, juntar 3 meses de câmara fria para fechar um container de miúdos para mandar para... Tudo isso aí tem uma logística, tem um custo, né? A pele. Eu tenho que ter toda uma cadeia de parceiros, ou eu mesmo ir lá e fazer isso. O que eu vou fazer com essa pele? A pele, ela passa a ser um problema se eu não tiver alguém que vai trabalhar ela, porque ela tem, eu posso produzir todos os artefatos possíveis que se faz com pele de bovino, fazer com de ovino também. Sim. Né? A parte dos órgãos, não só miúdos, mas também a parte de tripas, a triparia. Eu tenho que usar o máximo possível, e ela tem um potencial enorme de uso. Né? Então eu tenho que fazer a mesma coisa que se fala em boi, aproveitar até o berro. E aí o que acontece? Quando se monta num frigorífico hoje, um abatedor de ovinos, pensa-se só na carne. A carne, eu tenho que vender todo o restante e a carne ser minha margem total ali. O restante tem que cobrir os custos. E se eu não tiver essa cadeia toda amarrada, né, e junto com um N de animais suficiente para abater,
inviabiliza. E qualidade, né, desses animais, dessa carcaça, sobretudo. Aqui na nossa região nós tivemos um problema parecido com a piscicultura, né? Não conseguiram viabilizar algum frigorífico municipal justamente porque a produção de peixe na região era difícil. Não se tinha tanto, até o manejo, né? Não tinha tanto conhecimento. Não sei como é que tá agora. Por isso que eu falei mercadológico, tem o pós-frigorífico. A logística de quando tudo. quando você vai carregar um caminhão de carcaça de boi, né? Beleza, você coloca lá meia carcaças, coloca o pernil só de boi lá, eu não tenho noção de quantos vão caber, depende do tamanho do caminhão, Sim. mas você vai colocar lá 20 e sai distribuindo na cidade, né? Mas ovinos, quantos você vai levar? Você vai levar uns 10 que cabem num pedacinho do caminhão. Não é viável você. Então, tudo tem que estar integrado. Ou vai estar integrado com suíno, ou integrado com bovino. Essa forma é das melhores também, porque senão não viabiliza a parte logística. O pessoal do frigorífico, na época, ali em Campo Grande, eles criaram... Pensa, eles tiveram que alugar em São Paulo, né, custo altíssimo, né, para ser o centro de distribuição. E aí isso já começava a inviabilizar. Eles faziam muito bem o trabalho quando conseguiram fazer a parte do abate aqui no estado, mas aí na hora da distribuição disso começou a inviabilizar. Entendi. E já que você estava falando do pós-abate, com relação à comercialização desse produto, dessa carne, enfim, vamos falar da carne. Existe um mercado em potencial para justificar a abertura de um frigorífico e de produzir esses animais aqui no nosso estado, principalmente? Olha, a gente tem até medo de ficar divulgando, porque não dá conta da demanda, né? Sempre a gente evita fazer divulgações. O consumo ele é aberto e é alto. E, infelizmente, ele é um consumo de abate clandestino de forma significativa. Entendi. Né? As pessoas querem ter, e quem precisa ter isso de forma oficial, né, acaba desistindo. Por exemplo, um restaurante, né, ele quer colocar no seu menu e sabe a importância de colocar carne de carneiro lá, que a pessoa chama carneiro, depois a gente pode até falar melhor, Sim. Carne de ovino lá, né, de um cordeiro. Ele quer isso, mas ele desiste porque ele não vai conseguir dar a constância de oferta para o seu consumidor ali. Em algum momento ele vai ter que dizer, poxa, tá no cardápio, mas a gente, a gente não tem hoje, olha que chato. É ruim demais. Né? E aí o que os restaurantes têm feito? Eles têm usado as carnes importadas, né? Seja do Uruguai, seja da Argentina, ou mesmo hoje do Nordeste, que tem vindo carne aqui, mas aí infelizmente é carne congelada. Tem um problema esse carne congelada? Não. Mas uma carne fresca para um restaurante é muito melhor. Ele consegue abrir a variedade de pratos com maior facilidade. Entendi. Faz muito sentido, é verdade. Olha que bacana. São informações que a gente acaba desconhecendo e isso valida muito o nosso bate-papo aqui, né? Porque a gente acha que sabe, mas a gente não sabe coisa nenhuma. A verdade é essa. Aqui, essa pergunta com relação ao abate, ó, foi do nosso seguidor aqui e, na verdade, colaborador aqui do nosso podcast, do Sloan. Ele que perguntou, né? Onde que nós podemos realizar o abate desses animais para comercialização? Então, o senhor já respondeu aí que Campo Grande tem um frigorífico, né? Eu posso falar uma novidade, assim? Claro. Acho que é só para instigar, assim, porque não tá concreto. Né? Mas nós estamos trabalhando uma possibilidade de começar a bater aqui em Dourados. Olha aí. Né? A gente fez uma estimativa, se a gente conseguisse abater de 30 a 40 cabeças por semana, que isso faz em 2 horas, né? A gente viabilizava o abate clandestino aqui na cidade. Entendi. Que a gente conseguiria dizer, ó, parem de fazer isso porque tá aqui, a oferta tá aqui, você não precisa estar comprando isso. E as pessoas talvez que não tenham alternativa e acabam indo para esse tipo de comercialização, elas vão passar a ser parceiras e vão passar a fazer um abate fiscalizado, né, todo controlado sanitariamente, né, e aí acontece de forma que viabilize. Porque a gente tem visto hoje alguns lugares que a gente tentou ver quanto cobra, chegando a cobrar R$80 a cabeça para abater. Isso é muito caro, sendo que o preço final do produto vai ser 400. Aí 80 só para abater. Né? Então, a gente está vendo formas aí de viabilizar isso pontualmente. Entendi. E não seria o caso, por exemplo, de utilizar a estrutura de um frigorífico de bois, de bovinos, para abater esses ovinos, ou é muito diferente? De boi é possível, mas sabe qual que é mais possível ainda? É de suíno. De suíno se adequa muito fácil. Questão de tamanho ali, né, de proporções. Se adequa muito fácil a suinocultura. Né? Cacilândia tem um frigorífico que, principalmente pontualmente antes do Natal, eles fazem abates de ovinos, né? E o abatedor lá oficialmente é de suíno. Entendi.
Interessante. Bom, nós falamos bastante de abate e de comercialização. A gente sabe que ainda é um gargalo, uma certa dificuldade, mas que é possível, tendo animal em constância e qualidade, a gente pode viabilizar por algumas formas, algumas possibilidades, considerando esse de Campo Grande e esse outro que o senhor mencionou por último. Então, é possível. E tem mercado, né? E tem mercado para consumir Sabe onde é que a gente está vendo onde a gente pode abater? É. Dentro da UFGD. Dentro da própria FGD nós temos Um um abatedor. abatedor lá. E nós estamos tentando aprovar, via fiscalização sanitária, essa viabilidade. Olha aí. Porque não teria problema. Olha, e aí viraria uma parceria público-privada, que é uma coisa bárbara, uma coisa moderna. Eu né? concordo. E isso tudo está sendo trabalhado junto com o Senar, junto com a Associação de Produtores do Estado, de Criadores de Ovinos. A gente está com muita expectativa que isso seja viável. Que legal. Uma boa Os projetos notícia. estão andando. Uma boa notícia, inclusive, aí, né? De primeira mão, acredito. Isso, de primeira mão. Não se falou isso oficialmente em nenhuma mídia até hoje. Que bacana. Esperamos que se concretize, né? Porque o senhor falou que tem ovinos aqui por perto, então vamos abater aqui, inclusive os clandestinos, né? Sim, isso não vai deixar de ser. Exatamente, né? Vai estar aí. E dando oportunidade para esses produtores aí comercializarem de forma tranquila seus produtos, né? Que todo mundo quer, né? Acho que ninguém quer estar na ilegalidade. Com certeza, com certeza. Correndo o risco de perder tudo que você produziu ali, tá doido, isso não é bom. Agora vamos falar um pouco, acho que é o mais importante, que eu acho que mais instiga curiosidade, inclusive as nossas perguntas aqui, na sua grande maioria, elas estão relacionadas à produção. Né, a produção desses animais, que eu acho que são as grandes dúvidas estão relacionadas à produção, aos meios de produção. Pegando um gancho, já que o senhor falou que morou em Aquidauana um tempo, né, e falou que a região aqui de como que é Dourados, direção a Ponta Porã, direção a Ponta Porã, onde tem, seria um pouco mais por causa do frio, que é uma região um pouco mais fria? Esse é uma ideia que se tem, né, que pensa na lã. Né? E animais lanados, né? Mais frio. Não, eu te falo que talvez seja mais cultura. Entendi. Tem pessoal mais sulista, um número maior, né? Mas sentido. não pela lã. Né? Se a gente for ver bem, o livro mais antigo de ovinocultura que tem, você sabe qual é? Não. É a Bíblia. É mesmo, é verdade. E a Bíblia fala em ovinos todo momento. É verdade. Né? E os ovinos lá, daquele ambiente deles bastante árido e quente, são lanados. Olha aí. Né? A lã, ela funciona tanto para proteger do calor, como para pôr frio. A gente tem que lembrar que em ambientes áridos, à noite esfria muito. É verdade. E durante o dia é muito quente. Então, durante o dia, ela protege do calor, porque é melhor ficar embaixo daquela lã do que ficar exposto. É verdade. Né? E durante a noite ajuda a aquecer. Que legal. Então, já que o senhor falou isso, então não teria problema nenhum produzir ovinos em Aquidauana, que é uma região quente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E tu tá me dando uma deixa agora, para mim fazer uma propaganda. Faça. Né? Aquidauana, Pantanal e todo o Pantanal em si. Né? É um trabalho nosso, desde 2004, que eu tenho orgulho disso, né? Que nós descobrimos a primeira raça de ovinos pantaneiro. Nós, o grupo de pesquisa, junto com a Embrapa, junto com outras universidades, né? Nós fizemos esse trabalho, identificamos sem querer, né? Fomos fazer um trabalho de extensão, onde fomos comprar animais, e nós queríamos animais de forma padrão, né? E que trouxessem características rústicas. Uhum. Nós separávamos nas propriedades dos animais e o produtor olhava pra gente assim, ó, vocês querem esse, né? Que para ele era o mais bonito, né? E nós queremos esse. Porque nós não estávamos preocupados em beleza. Nós estávamos preocupados em quê? Em animais com estrutura corporal, com casco escuro, casco que determinasse um animal forte, que aguentasse umidade, animais com boa estrutura de pastejo, ou seja, animais não tão baixos, mas também não tão altos. Né? E buscamos várias características morfométricas que conseguimos separar. Chegamos com esses animais, compramos 300, isso em 2005, nós compramos 320 animais. Fizemos a avaliação de DNA e comparamos com outras raças existentes no Brasil. Tá. Ela não se aproximava a nenhuma. Olha aí. É uma característica única do Pantanal. Aí que nós descobrimos, poxa, aqui a gente tem os animais localmente adaptados. Qual que é a origem? Da época dos portugueses e espanhóis. A chegada aqui no nosso estado. Veio de fora. E aí selecionados naturalmente. Então,
E que está se perdendo. À medida que o Pantanal vai É. abrindo, as estradas vão ficando melhores, aí vai chegando mais fácil genética, né? E as pessoas às vezes não valorizam tanto aquilo que é local, que é o melhor, pode ter certeza que é local, né? Mas hoje a gente tem vários rebanhos hoje controlados no estado que está garantindo a não extinção desses animais, e a gente está fazendo um trabalho aí para tentar expandir esses animais em relação a... A gente compara a pantaneira como a Nelore. A Entendi. Nelore dos ovinos. Entendi. Porque ela serve como uma base, uma matriz muito boa, ela é excelente mãe, produz bastante leite e os cruzamentos, nós fizemos cruzamentos com raças, com Texel, cruzamento com Santa Inês, dá uma heterose, que a gente fala que o vigor híbrido, os filhos expressam isso de forma destacada, muito grande. Né? Então ela seria a nossa Nelore pantaneira. Que bacana. Então essa daí sim seria, respondendo aqui a pergunta do Auri, lá de Aquidauana, essa seria a raça mais adequada então para criar lá em Aquidauana, que é o pantaneiro. E viu Auri? Busca a professora Aya Sassa, aí na UEMS, tua vizinha aí, e a gente tem uma parceria com ela, e ela já tem um rebanhozinho de ovelha pantaneiro que nós mandamos daqui para lá. Olha aí. Já vai fazer uma parceria interessante. Quem sabe começa a usar lá o sítio dele lá para começar a fazer alguns estudos. Sim. Que bacana. Já então, aproveitando aí que o senhor também já mencionou, já comentou que fez alguns cruzamentos aí para fazer testes, experimentos. Qual que é essa já é uma curiosidade minha, do Auri também. Qual o problema aí de fazer esse cruzamento entre parentes, né? Irmãos, né? Pais e tudo mais? A ovinocultura tem algumas características interessantíssimas, né? Que trazem vantagem para ela. Tá. Tempo de gestação, 5 meses. Né? Se a gente for comparar com uma vaca, um pouquinho mais de 9 meses. Certo. Né? Então já está quase o dobro ali, um bovino. Né? Índice de parto gemelar razoavelmente alto. Né? O rebanho de ovino pantaneiro que não foi selecionado para isso, e a ovelha pantaneira, teoricamente, não teria muita vantagem de ter parto gemelar, porque não é um ambiente tão legal, assim, fácil de viver no Pantanal. Né? Então, ela produzindo já estaria bom, mas ela já tem um índice de 30%. 30% das ovelhas pantaneiras, elas têm esse gene. Se a gente quiser selecionar, a gente consegue rapidamente aumentar esse percentual. Né? Então, eu consigo de 8 em 8 meses um parto, é possível, né? E ainda parto gemelar. Então, eu consigo em 2 anos ter 3 partos e podendo chegar até 6 cordeiros por ovelha. Deu sorte. Olha o ciclo disso. Aumenta muito rápido. Né? E o ciclo de um cordeiro, se eu trabalhar ele de forma intensiva, eu consigo abater com 4 meses. Intensivo, né? De forma intensiva. Se não, eu vou bater velho com 1 ano a pasto. Olha só. Né? É muito rápido. É muito rápido. Um ciclo rápido, traz um retorno, né? Você vê o investimento retornando. Né? E eu entendo que o ciclo reprodutivo, né? Uma ovelha, o ciclo estral dela é 17 dias. Né? Eu consigo fazer estações de monta de 35 dias, ou seja, 2 chances para essa ovelha, né? E consigo uma eficiência aí, se as ovelhas estiverem em boas condições, fazer toda uma seleção de animais que estão aptos ali a passar por estação de monta, eu consigo chegar a 80% de taxa de prenhez em 35 dias. Então eu consigo concentrar nascimentos, consigo concentrar abates de forma relativamente fácil. Agora, o senhor falando isso, eu fiquei com dúvida. Com tanta facilidade assim de você aumentar o rebanho, né? Por que tem pouco, né? Então, principalmente na região aqui. O aspecto mercadológico que a pessoa se frustra, né? E ela quer algo além. Né? E quem continua criando é aquele que entende que aquilo ali é uma diversificação da propriedade, é algo a mais. Aí ela entende que ela vai ter vendas pontuais, que ela vai ter uma renda a mais, mas ela produz aves, ela tem horta. Essa parte é uma das coisas que mais me agrada a ovinocultura, que ela se integra com fruticultura. A ovinocultura se integra com a fruticultura de forma bárbara, se integra com a piscicultura. Né? Estava vendo uns dados esses dias aí, né, do pessoal que está trabalhando piscicultura e ovino aqui na nossa região. Ele acabou com o custo que ele tinha de fazer roçada na piscicultura dele. E só o custo da roçada já pagava o custo dos ovinos. Aí tudo que ele ganhava dos ovinos era lucro direto. Líquido. Né? Então essas integrações da ovinocultura se encaixam muito bem. Coisa que muitas vezes, infelizmente, um bovino não posso colocar no costado de um tanque e vai esbarrancar, é um animal grande. Né?
Outra coisa que é uma vantagem da ovinocultura, eu não preciso ter instalações extremamente pesadas, fortes, que vão ser caras, né? Porque é um animal leve. Uma ovelha vai ser Fácil de manejar, né, de certa 45 forma. quilos, 50 quilos uma ovelha. Eu posso botar no colo, bem dizer assim. É mesmo. O volume de alimentação é bem menor, né? Até tenho respondendo a pergunta aqui do nosso seguidor, o Anderson Ferreira, ele já até perguntou e a gente, de certa forma, respondeu já, né? Se é uma produção sustentável, né? Tanto economicamente como ambientalmente falando, né? Eu posso. A palavra sustentável é bem complexa, né? É. E talvez dos mais difíceis hoje, por causa do aspecto mercadológico, é a parte econômica. Uhum. Se você quiser só ela. Mas quando você coloca essa parte econômica integrada dentro da tua propriedade, ela se transforma economicamente viável total. Pelo que eu Né? estou vendo aqui, a palavra que mais combina com a ovinocultura é a integração, né? Integração com outras culturas ou integração com uma empresa que vai fazer o abate e processamento dessa carne. Né? Exatamente. Cooperativa, né? Exato. Coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar isso, né? O produtor não consegue muitas vezes enxergar esse potencial, mas associativismo ou cooperativismo para a ovinocultura é uma palavra-chave. Uhum. Até teve uma pergunta aqui do Thierry Barros, né? Ele queria saber quais seriam os desafios para o crescimento da ovinocultura no MS. Nós já falamos vários, né? Vários, linkamos aqui com relação ao abate, e você já deu até alguns spoilers aí dessa possibilidade de trazer aqui para o FGD o frigorífico, né? Mas desafios, a palavra desafios eu acho que está justamente nessa parte do abate e comercialização e nem tanto na parte de produção, né? A parte de produção, por ser uma espécie extremamente eficiente, comparativamente a outras que eu posso produzir a pasto, Sim. né? Eu não preciso fazer muito esforço assim, para ela já produzir. Isso tem um outro detalhe que é importante destacar. Eu trabalho com a genética adequada. Certo, certo. Tá? Porque muita gente já teve muita frustração de chegar assim, não, eu quero produzir ovinos, que nós tivemos um projeto bem grande que foi pensado aqui em Viema algum tempo atrás, e a ideia era chegar a 30 mil matrizes, era um negócio muito grande. Aí eles tinham muita pressa da coisa acontecer, foram comprar animais lá no Rio Grande do Sul, e veio caminhões de animais, né? Ou seja, para insucesso, né, a probabilidade muito grande, aconteceu isso, não conseguiu, começaram a morrer os animais, porque não estavam adaptados. Né? O melhor animal é o que já está aqui na nossa região, que já conhece a braquiária. Faz bem Né? sentido. Uhum. Que já conhece as nossas intempéries, né? Coisa que se eu trouxer de outras regiões, o pessoal vem trazendo no Nordeste também, não dá certo. Né? Animais localmente adaptados é o melhor caminho hoje. E falando de adaptação, né, e inclusive do animal que já está aqui, se eu for fazer uma produção extensiva, que vai ali se alimentar a pasto, né, de forma livre, que tipo de capim mesmo, de pasto que é o mais adequado hoje, vai depender muito da raça desse animal? Ou do próprio pantaneiro ali, o que ele está mais habituado a comer? Fábio, eu vou só pular a tua pergunta para chegar nela. Tá, Né? vontade. Uma das coisas mais difíceis de fazer na ovinocultura, a parte no nosso ambiente aqui também, porque a gente tem bastante problema de predador, né? É a parte de cercas. Para você trabalhar de forma extensiva e a maneira mais eficiente que tem é a tela. E aí essa parte realmente é um custo Sim, alto. porque dependendo do tamanho, né, da propriedade, da área. Se você for fazer cerca tradicional, você vai ter que colocar lá 12 fios. Sim. Também acaba ficando o custo de uma tela quase. Uhum. Né? E talvez com eficiência não tão igual como tela. Então isso é uma coisa que limita muitas vezes a parte extensiva. Outra coisa que limita são os poucos estudos que existem de seleção de pastagem exclusivamente para ovinos. Uhum. A gente acaba pegando pastagens que servem para bovinos, foram selecionadas para bovinos, né? E que não foram preparadas pensando nos ovinos. A parte de folhas, a parte de estrutura, que o sistema de pastejo é diferente. A gente pensa, poxa, um boi, um ovino, uma cabra, eles todos comem pasto. Sim, isso é verdade. Mas eles têm características fisiológicas diferentes e vão demandar estruturas de pastagem diferentes. Entendi. Faz Né? sentido. E uma das coisas que a gente sempre destaca é a altura do pasto. O ovino ele tem uma característica gregária,
que é essa característica gregária? Ele precisa estar, durante o pastejo, estar se enxergando. Sim, sim. Se ele entrar no pasto, ele não entra no pasto. Ele vai ficar na volta. Tem gente que colocar os animais numa pastagem acima de 40 centímetros, eles vão ficar na volta e não vão entrar. Olha aí. Porque eles precisam estar um perto do outro. Se protegendo ali. É diferente de bovino, que ele entra ali e vai, né? É E detalhe, individualista. o ovino ele pasteja com os lábios, o bovino pasteja com a língua. Ele joga a língua e pega o que der ali. Ele não é eficiente. Ele pega o que der. O ovino não, ele vai lá e ele vai ficar escolhendo. E se eu tiver... Por isso que eu preciso ter pastagem muito boa e pastagem que ele permita ele estar à vontade para ele ir lá e pegar e rápido. Senão ele fica escolhendo e não se enche nunca. Ele perde muito tempo no pastejo. Entendi. Professor, e quando a gente faz ali aquela questão do manejo do pasto, quando eu coloco em piquetes e vou manejando esses animais nos piquetes, né? Que não deixa de ser uma forma... É semi-intensivo, né? Provavelmente. Seria o termo mais adequado aqui. Ela não é solto, extensivo, mas também não está ali preso consumindo ração e tudo mais. É possível ir fazendo esse manejo do pasto, como a gente faz com o boi mesmo, né? Fazendo a rotação ali, né? Nos piquetes. Isso, inclusive, é indicado para outra coisa, que não é para o pasto, que é para verminose. Tá. Né? Que aí eu vou quebrando o ciclo da verminose. Entendi. Se eu der intervalos, qualquer intervalo maior que 20 dias... Aproveitando, né? Até a nossa seguidora Nick Araújo, ela fez justamente essa pergunta, né? Como controlar a verminose? Então já vamos complementar a pergunta aí. A verminose é um problema sério da ovinocultura, né? Da caprino também. E o ideal mesmo, para ter noção, o ideal era eu ficar 6 meses sem o animal naquele pasto para voltar de novo. Isso não é viável, né? Então, eu falo para vocês que qualquer ciclo, tirando ali 20 dias, já ajuda, já colabora. E se eu tiver um pastejo intermitente, quando o ovino ia voltar ali, depois de 25 dias ele ia voltar, e não volta ele, volta um bovino, ajuda muito. Ah, é? E ele vai para onde o bovino ia voltar. Entendi. Então faz a integração entre os dois ali. Excelente, sabe por quê? Porque os vermes que atacam um não atacam o outro. Tá, entendi. Aí o bovino vai lá e suga todos os vermes do ovino, e o ovino vai lá e suga os vermes do bovino, e fica tudo maravilhoso. Mas o pasto também... E aumenta o intervalo da presença da mesma espécie no mesmo local. Que aí, em vez de ser 21 dias, eu posso passar para 40, 60 dias a volta do ovino naquele mesmo pasto. Tá. Quando o bovino foi lá no meio do caminho e cortou, porque senão vai crescer demais. Entendi. Que bacana. É um manejo ajustado, adequado, voltando àquela palavra que a gente está falando desde o começo, que é a integração. Né? Sim. Que legal. Com relação a dificuldades, gargalos, assim, a Amanda Mendonça, ela perguntou pra gente aqui se existem alguns gargalos hoje, né? Nós já falamos da questão do abate. Tem algum outro voltado a próprio manejo? Nós temos um grande paradigma voltado bem em relação ao manejo, que muita gente prende os animais todo dia e só solta final do dia e solta só no outro dia de manhã. E a gente pergunta muitas vezes, mas por que você está fazendo isso? Muitas vezes nem sabe, porque alguém fez, alguém disse, e outros dizem que é verminose. A maior parte que diz que sabe em relação por que está fazendo aquilo é por causa da verminose. E isso é uma coisa que já faz uns 20 anos, mais ou menos, que a gente já descobriu, a ciência já trouxe essa informação, né? Que isso eu tenho que cuidar, que eu estou mais prejudicando o animal que beneficiando. Estudou-se os vermes nas pastagens e verificou-se que os vermes estão 24 horas lá. Eles não vão estar lá mais na hora de orvalho, menos, né, de forma... fazer a diferença na infestação sobre o animal. Né? Tem que lembrar que 95% dos vermes estão na pastagem. Então eles estão lá toda hora querendo que alguém venha aqui me pastejar, porque no ciclo do verme, o ovino vai lá, come a pastagem e junto vem o verme. Aí o verme entra lá dentro no sistema digestivo dele e coloca os ovos. Uhum. E aí depois esse animal defeca os ovos e o ciclo continua. Sim. E aí nesse sentido, eu não estou ajudando em nada quando eu estou prendendo à noite. Principalmente se durante essa apreensão à noite não for um motivo diferente da verminose. Se for um motivo depredador, as coisas assim, né? Mas se eu prender esse animal 4 horas da tarde, vou soltar só 8 horas no outro dia, não deixei água para esse animal, que é comum de chegar nas propriedades, não tem uma água, não tem uma alimentação durante todo esse período, o animal fica 14, 16 horas em jejum, sai fraco dali, sai comendo tudo que ele vê pela frente, aí que a verminose pega, que a imunidade desse animal vai estar sempre baixa. Então, vamos deixar aqui um recado para os nossos seguidores.
já que o nosso projeto aqui é focado em desmistificar fake news, então já vai aí a nossa primeira fake news que nós jogamos por terra aí. Produtor rural, você que sempre prendeu seus animais à noite para evitar ou para preservar que ele seja contaminado por alguma verminose, então você sempre fez isso em vão, porque não era necessário. Né? E prejudicou. Assim, e prejudicou. Claro que você pode justificar por outros motivos, como, por exemplo, os predadores. Tanto que a gente estava falando, né, os predadores de 4 patas e os de 2 pernas, né, que existem. Então, assim, se foi única e exclusivamente por conta da verminose, então esse foi um manejo desnecessário, digamos assim, e prejudicial ao mesmo tempo. Olha que bacana. E Fábio, isso leva a outra coisa também, que as pessoas acham que o ovino é sensível. Aham. E por isso que eu tenho que proteger ele ali embaixo da casa, lá do teto. Sempre que ele escutei isso. Que ele vai morrer se eu não fizer isso. No né? frio, principalmente. Não, o ovino ele pode ser criado totalmente a pasto todo o tempo, ele não precisa de proteção. Né? Então, uma coisa vai levando a outra e isso é bem complicado. Que bacana, cara, é verdade. Olha só, como que a gente está aqui justamente para levar esse tipo de informação para que as pessoas, que inclusive facilite o manejo delas lá no campo, né? É justamente esse o nosso propósito aqui. Então, mais uma vez, o que o produtor precisa fazer para facilitar o manejo desse animal, desse rebanho aí lá no campo? Até essa é uma pergunta da Mayara Rodrigues, né? Como aumentar a eficiência do manejo de um rebanho? O que ele precisa estar mais atento, digamos assim? A verminose. Certo. E ele não trabalha com um calendário, que isso é outra coisa que é indicado. Você vai pegar boa parte da literatura e vai dizer lá, vermifugue de 45 dias. Nossa. Faça a cada 60. Isso você vai acabar com todos os princípios ativos possíveis que tem efeito e você vai causar uma resistência enorme lá dentro. A verminose, você tem que aprender a conviver com ela e trabalhar de forma estratégica. Né? E a verminose é um gargalo. A parte da alimentação é outro gargalo. Eu tenho que tentar trabalhar a alimentação de forma estratégica também, não esperar o animal ficar fraco e manter uma condição corporal dele a maior parte do tempo boa. Né? E outros aspectos relacionados à reprodução, eu tenho que estar atento também, pensando estrategicamente ao aspecto reprodutivo com a parte mercadológica. Sim, sim. Né? É outro. Né? E lembrar que tem alguns ovinos. Né? Isso é um problema mais com os ovinos lanados, mas a ovelha pantaneira não tem isso, tá? Já adianta, né? Que é a sazonalidade reprodutiva. Os ovinos, a origem deles, eles têm sazonalidade para fotoperíodo negativo. O que é esse fotoperíodo negativo? Né? É quando os dias começam a diminuir. E ele é estimulado pela reprodução. Então, quando é que aumenta o índice reprodutivo dos ovinos? Depois do solstício, que alguém nunca... Esse nome feio, né? A gente tem o solstício de inverno e o solstício de verão. Solstício de verão é dia 21 de dezembro, em torno disso aí. Né? É o maior horas de dia. Né? E a partir daí os dias começam a diminuir. E se intensifica quando o outono vai começar ali em março. E ali é onde as ovelhas respondem maior índice reprodutivo, tem melhor resposta. Né? E a pior resposta que tem para os ovinos é quando o solstício as horas de luz estão aumentando. É depois do dia 21 de junho. Quando ela reproduz menos. Que aí setembro, agosto, que as horas de luz vão aumentando significativamente, aí a resposta não é tão boa. Mas tem raças que não têm esse efeito, tá? Não são todas. Eu tenho que ter esse conhecimento. Essa fotoluminescência, né, que é o termo, né? Para as galinhas poedeiras de ovos é a mesma coisa, né? Só que é ao contrário. Ao contrário. Quando é menor o período de luz, ela bota menos ovo. Que o pessoal fala muito que é na quaresma. Né? A galinha bota menos ovo na quaresma. Na Páscoa ela não... E pro ovino ela vai reproduzir mais na quaresma. Vai reproduzir mais na quaresma. Exatamente. Que exatamente. Legal. Essa da fotoluminescência eu aprendi numa disciplina do doutorado. Até eu quero mandar um abraço aqui para minha amiga Nicássia. Eu dei esse exemplo, né? Falei, por que na quaresma as galinhas botam menos ovo, né? Aí ela é zootecnista, ela formada lá na UEMS de Aquidauana, ela foi me explicar lá por quê, né? Então, só para mandar um abraço aqui para minha amiga Nicássia. Mas é isso aí mesmo, que bacana, né? Como que a gente, entendendo o próprio clima, o ambiente, o cenário onde aquele animal está inserido,
e pode influenciar, impactar diretamente na resposta produtiva dele, né? Muito. E o produtor estar atento a essa região ao qual ele está inserido, né? Por isso que isso justifica o que você disse agora há pouco, que às vezes não dá certo eu trazer caminhões de ovinos lá do Rio Grande do Sul, tentar colocar aqui, inserir aqui em Aquidauana, aqui na região da Grande Dourados, pode ser que não dê certo justamente pela adaptação desse animal a essa região, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos aqui uma pergunta da Mayara Rodrigues também, de novo. Como chegar a um rebanho puro partindo de um rebanho sem raça definida? É possível? Boa pergunta, Maia. Por que eu preciso desse rebanho puro? Essa é outra pergunta que eu faço para você. Por que eu quero um rebanho puro? Geralmente eu quero um rebanho puro se eu vou vender genética. Porque se eu não vou vender genética, muitas vezes esse animal que você diz que não é puro, e não é você, muitas pessoas pensam, né, que seria aquele animal sem raça definida, que não seria um animal bom, né? Esse animal é o animal que vai ter mais baixo custo para você. E tem que lembrar que eu tenho que ter preocupação, eu tenho as categorias, vamos lá. Aquela história do carneiro, eu tenho a ovelha, que é a matriz, a que produz. Eu tenho o carneiro, quando a gente fala assim que eu consumi carne de carneiro, você está dizendo, tecnicamente, que você está consumindo um animal inteiro reprodutor. É verdade. E a gente não consome essa carne, gente. E quem consome não vai gostar, porque realmente aí o odor vindo da parte reprodutiva, dos testículos, né? E isso vai afetar sim o sabor da carne. É isso que afeta. Agora vamos fazer um parênteses aqui, já que você falou do odor aí, acho que é o momento crucial da nossa live, não, do nosso episódio aqui do podcast. Eu acho que é aquele momento que a gente precisa abordar o tema glândulas. Já de antemão, a gente adianta aqui que glândulas é uma fake news. É uma mentira, é uma inverdade que o senhor estava dizendo aqui nos bastidores, que eu vou reconhecer que eu acreditei a vida inteira que o odor, o gosto, o cheiro ali da carne do ovino vinha das glândulas, que eu aprendi isso com os meus pais, com os meus avós, e a gente vem carregando a vida toda. Explica um pouco melhor isso daí. É mentira, então? É um grande mito, um paradigma que a gente não. É difícil tirar isso. Né? Para quem nunca ouviu falar também, vamos lá, existe um mito que tirando... o que são esses glândulos, né? Eles são glândulos, todos nós temos, né? Às vezes, tô com uma dor embaixo do braço, né? Aquele é um glândulo que está infeccionado, está reagindo, e aqueles glândulos são bons. Eles existem no nosso organismo para a infecção ir para aquele lugar, né? Para não ser disseminado no organismo, né? E os animais têm vários glândulos, né? E aí criou-se o mito que o glândulo, principalmente do pernil, né? Se eu for lá e tirar ele, vai tirar o sabor forte, né? E não tem a ver isso. Sabor forte em ovinos, né? Tem a ver sim com o animal inteiro, o animal já com estágio reprodutivo. Então, uma das coisas que, inclusive, é a parte de castração, já é outro manejo aí, que inclui. Se eu vou fazer a terminação desse animal, vou conseguir abater ele antes dos 6 meses, antes dos 7 meses, antes dele entrar reprodutivamente, ficar ativo, né, eu não preciso castrar. Mas, se eu sei que eu não vou conseguir, vou só conseguir fazer ele ficar pronto para o acabamento adequado dentro do meu sistema de manejo com 1 ano, 1 ano e meio, eu devo castrar. Porque aí quando eu for abater ele, já está castrado e aí esse odor já não tem glândula nenhuma a ver. Olha só. Tem a ver sim eu ter deixado ele inteiro. Olha isso, cara. Que loucura. A vida inteira eu escutei isso. Inclusive, ajudava. Meus pais ensinavam aonde que eu tinha que cortar ali para tirar a glândula e não sei o quê. Ah, esqueceu de tirar a glândula e a ver tava lá. E sabe alguma coisa que traz confusão também, Fábio? Se essa pessoa ela vai num abatedor, ela vai lá ver e vai chegar perto lá onde o pessoal da inspeção está fazendo, eles vão ver o pessoal da inspeção, não vai ser em todas as carcaças, tirar para fora, eles não chegam a arrancar muitas vezes, só tira para fora. O que eles estão fazendo lá não é para o cheiro, né? Aquilo lá é um ponto de inspeção. Se aquele glândulo estiver inflamado, aquela carcaça é descartada. Olha aí. É para isso que serve muitas vezes. Às vezes esse mito surgiu daí. Pode ser. Alguém viu aquilo lá e falou, tá tirando a glândula. Deve ser pra isso. Olha só. Rapaz, que loucura, hein? Como que o nosso podcast é informação e é justamente isso. Algo que eu acreditei a vida inteira, meus pais acreditaram, meus avós e todo mundo que, de algum modo, conviveu com o abate e o consumo de ovinos, né?
A gente sempre teve isso, mas que legal você trazer essa Existem algumas informação. raças que têm um odor um pouquinho mais forte e Aham. outras menos. Mas aí, dentro de raça, não importa se você tira o glândulo ou não vai fazer efeito, tá? Aí o que eu não posso é comparar uma raça com outra e aí dizer tirei o glândulo de uma, não tirei da outra e por isso tem o cheiro. Não, aí não. Tem que ser dentro da mesma raça, você vai tirar e não vai ter efeito nenhum. Não. Que interessante. Estando inteiros os dois, né? Para você comparar. Isso. É isso aí, pessoal. Fica aí mais esse aprendizado aí do podcast Agrociência para você levar para sua vida e para todos que nos acompanham aqui. E compartilha essa informação para que mais pessoas aprendam um pouquinho mais sobre o vinocultura e sobre esse detalhe aí das glândulas. Olha que legal. Fábio, voltando às categorias, né? Sim. Que a gente tava falando do carneiro, da ovelha, que seria o casal, assim, vamos falar assim, né? Sim. Que sem os dois não tem os filhos, né? Aí quem que são os filhos? São os cordeiros. Tem o cordeiro e a cordeira. Certo. Esse seria a categoria ideal que produz uma carne assim de excelência, uma carne macia, suculenta. E esse é um grande diferencial da ovinocultura também em relação à bovinocultura de corte, que é importante destacar. A bovinocultura, os bovinos, quanto mais velhos eles forem, né, há necessidade sim de abater precocemente, que isso vai influenciar na maciez. Uhum. Na ovinocultura, não. Você vai abater um ovino lá com 7 anos de idade, desde que esteja bem acabado, tudo certinho, ele vai ter uma carne macia, muito próximo, e você não vai ter a sensibilidade como consumidor de saber se a carne é de um animal de 1 ano ou de 7. Olha aí. Ele mantém. Ele não tem. Isso é uma característica positiva da ovinocultura. Vou pegar um gancho aí dessa sua última fala aí para responder a Karina Bennett, que ela perguntou: como que eu vou distinguir ovinos de primeira dentição de ovinos muito velhos? Existe essa possibilidade de distinguir pela dentição do animal? Existe. Os animais, eles nascem com dente de leite, depois eles vão trocando os dentes. Aí tem as pinças, que são os dois. Aí lembrando que os ovinos não têm dente superior. Uhum. Aí tem gente que olha a boca e diz, poxa, caiu tudo. Esse é velho, hein? Caiu todos os dentes. E aí a troca das pinças. Aí ele vai trocar as 2 primeiras da frente, depois vai trocar as outras laterais, e aí em cima disso você vai estimando a idade do animal. Uhum. Até ele trocar todas, que a gente chama que é o animal que é boca cheia. Aqui ele já trocou todas. Tá. Aí ele já vai ser um animal aí de 5 para 6 anos. Ah, tá ali de 5 para frente. E depois começa os desgastes dos dentes. E aí a gente começa também a estimar a idade. Entendi. Mas o melhor mesmo é anotar, colocar a identificação individual, rastreabilidade e saber quem é quem ali mesmo. Mas certeza. A dentição ajuda. Até para saber que tipo de vacina que ele tomou e tudo mais. Toda história. Rastreabilidade é para isso. Sim. Já que você estava falando da parte morfológica, né, digamos assim, da parte de dentição e tudo mais, tem uma pergunta aqui da Mayara Rodrigues que ela quer saber justamente isso. Como que a gente distingue, né, morfologicamente uma raça de outra, né, considerando essas características de cada raça? É possível fazer essa distinção? Você estava mencionando nos bastidores que aquela nova raça, digamos assim, do ovino pantaneiro, né? Uhum. Ela tem uma característica bem peculiar, né? Como que é feita essa distinção? O grande conceito de raça é o seguinte, são animais que são semelhantes. Você olha assim, parece que são todos parecidos, né? E quando eles reproduzem entre si, produzem animais parecidos. Sim. Porque pode ser que esses semelhantes, quando reproduzem, saem animais um pouco diferentes. Né? E isso é a seleção. Tá. Que aí eu vou selecionando os indivíduos e eu posso criar uma raça que não existe, fazendo esse tipo de coisa, direcionando aquela característica, e todos passam a ter aquela característica. Né? No caso do ovino pantaneiro, como são animais que a gente chama localmente adaptados, que foram selecionados naturalmente, não teve uma seleção direcionada para isso, então tem uma variação enorme. Né? E aí, antes de conhecer... Antes de sair dizendo assim, o meu gosto é que a ovelha tem uma orelha curtinha, que tem um chanfro reto, que tenha que não tenha lã na barriga, antes de eu sair dizer essas características, né? A gente está fazendo um estudo já de 17 anos, tentando caracterizar esses grupos. Né? Dizer, talvez a gente vai ter uma variação dentro da ovelha pantaneira que seja interessante, porque tem essa diversidade. Já as raças já tradicionais, né, essa variação não tem. Né? E aí eles têm esse perfil muito mais característico. Né? Eu vou lá, vou dar um exemplo. Eu vou para uma raça Texel. O que é a característica da raça Texel? É um animal de tamanho mediano e com uma musculatura bem destacada. Tá. Né? Então isso eu já... Né? Aí eu vou à raça Suffolk.
né? Eu já sei que ele vai ser um animal com a lã escura, né? E que é um animal de tamanho grande, né? Então, essas são as características que eu vou estar identificando, e são animais que vão ser homogêneos e vão produzir animais semelhantes à raça original. Entendi. Então, dando sequência nessa última pergunta, né? Acho que essa próxima pergunta ela vai complementar. É uma pergunta bem interessante aqui do João Vitor, né? Ele provavelmente tem algum conhecimento aí sobre isso, né? Quais são os cuidados aí que o produtor vai ter, ou precisa ter, né? Para diminuir a mortalidade desses neonatais, desses cordeiros, né? A gente fez aí uma seleção, tá fazendo uma seleção, talvez, né? Tá fazendo um melhoramento ali, nasceram os cordeiros. Quais são os principais cuidados ali que o produtor precisa ter para manter a vitalidade desses animais, né? Uhum. Bom, isso começa antes, né? Começa desde uma pergunta que tu fez, eu acho que eu não cheguei a responder 100%, que é da consanguinidade, Sim, sim. que eu começo lá no acasalamento, onde eu vou direcionar os carneiros, né, para os animais menos aparentados ou não parentes, né? Esse é o mais correto. O que acontece? Quando você começa a trabalhar acasalamentos com animais parentes, aumenta os índices de mortalidade. Uhum. Esse é um ponto. Essa é a pergunta do Auri. Né? Mas o principal, vamos falar ali no pariu, né? Aqueles cuidados básicos de curar o umbigo, de ter a baia maternidade ou o pasto maternidade, que vai ser aquele mais próximo ali, onde você está na sua rotina do dia a dia, que você consegue acompanhar visualmente, né? Não deixar os animais ir para longe. Cuidar né? a primeira mamada. Primeira mamada, limpeza das vias aéreas, né? Isso tudo é fundamental, esse acompanhamento. E aí, como é que você consegue fazer isso se você, por exemplo, não tem uma estação de monta e tem um carneiro o ano inteiro solto lá, que aí tá nascendo, você não consegue. Aí o foco é fazer estação de monta, que aí você vai ter uma estação de nascimento, que aí você vai concentrar atenção naquele período. Sim. Esse é estratégico. E monitorar, né? Ficar sempre atento ali com pesagem. Se possível, ele tiver recurso para fazer uma ultrassom, alguma coisa assim nesse sentido, né? Exatamente. Se eu tiver condições de fazer ultrassom, identificar se são é uma agitação gemelar ou E daí a atenção aumenta, que dobra, aí né? eu vou dar uma atenção separada para esses animais que são parte gemelar, né? E uma coisa interessante na ovinocultura é que é semelhante à suinocultura. A maior parte das propriedades que tem suíno de ciclo completo, né, que a maioria é desse tipo assim, não, se bem que tem os que vão fazer só creche, vão fazer terminação, Uhum. né, na parte de matriz, quem que é mão de obra? São mulheres. A mulher ela tem uma visão diferente. Eu sempre falo aqui, as Aquele mulheres. cuidado, aquele carinho, né? Então, nessa fase, o independente, a ovinocultura se encaixa muito bem com o manejo com a mão de obra feminina. Porque é um animal que é um animal pequeno, um animal fácil de manejo, né? E nesse momento do pós-parto, um cuidado feminino vai ser diferenciado. Que eu falo que esse talvez seja um gargalo que nós temos aqui no nosso estado, que não ajuda, que são alguns vícios da bovinocultura de corte. Sim. Que acham que o ovino é um boi pequeno. E não é outra espécie, é outro cuidado, é outro manejo, é tudo diferente. Né? Então eu tenho que dar essa atenção diferenciada. Olha, isso é uma informação importante, porque você já sugeriu, inclusive, fazer a integração da bovinocultura com a ovinocultura, mas lembrando sempre que nós temos dois tipos de animais extremamente diferentes, que o manejo vai ser diferente também. Vai ser um pasto diferente, vai ser o sal mineral é um dos maiores responsáveis por mortalidade, né? Porque o sal mineral do bovino não pode ser consumido pelo ovino. Aí tem que colocar em coxos mais alturas altos, diferentes aí, né? Justamente para não ter esse perigo. Que vai intoxicar. Olha aí. Né? São coisas assim que muitas vezes não há conhecimento. Né? Aí você, mas poxa, os meus ovinos, ele está falando besteira, meus ovinos consomem sim. Né? Não, aí depende da frequência e a quantidade que for consumida. Né? E o que intoxica lá? É o cobre. O índice que o bovino precisa de cobre é 10 vezes menor o índice que já intoxica o ovino. Nossa. Então, quando eu vou ter um sal mineral para ovino, o índice de cobre tem que ser baixo. Olha aí. Ficar atento a esses detalhes aí que são importantes. E com relação à vermifugação, vacinação, isso aí, ela tem, eu acho que já foi falado sobre isso. Tem o período correto para isso ou não? É de acordo com a idade do animal? A melhor coisa que tem é eu monitorar.
Nós usamos uma técnica hoje que chama-se FAMACHA, que tem ajudado bastante o nosso controle. O que é esse FAMACHA? Né? Vamos buscar antes. O que o verme causa, o que mais causa mortalidade em ovinos? Ele vai causar uma anemia. Né? Ele suga sangue. Chega a ter mais de 1000 vermes lá dentro, sugando. Microlitros de cada um vai dar muitos ml. Né? E aí o animal fica anêmico. O que um animal anêmico, uma pessoa? Baixa o número a concentração de hemácias. Né? Onde é que eu olho, geralmente, a pessoa que eu vou lá e olho o branco do olho. Isso. A método FAMACHA é olhar o branco do olho, né, do ovino. E aquele ovino que tá com o focinho escorrendo, alguma coisa assim? Esse pode ser um indício de um verme pulmonar. Tá. Pode ser. Também. Né? Ele pode estar com pneumonia e também não ser verme pulmonar. Eu lembro quando a gente era criança, que via nos sítios, né? Uhum. Meus pais sempre falavam, tem que cuidar se o animal tá com gripe, ou se ele tá tossindo, espirrando, alguma coisa assim. Mas uma troca repentina de tempo é igual a gente fica resfriado. E não dá nada, em seguida a gente já tá bom. O ovino pode ser a mesma coisa. Aí não é pneumonia, aí não é vermes, é só essa troca do clima também. Olha aí. Aí tem que avaliar esse muco e avaliar melhor o animal. E o manejo, mais uma vez, aí mostrando a sua importância e a necessidade de estar constantemente alguém pastoreando, né? Esse método FAMACHA é interessante, Fábio, que a gente vai lá e olha o olho de cada animal e tem um índice de cor, né, que é indicado. Então, os que estão abaixo daquele índice, a gente faz dá o remédio. E isso, em média, a gente dá no máximo para 20%. Não dá... 80% dos animais, o que o produtor faz hoje? Chega todo o rebanho lá e dá para todo mundo. É um gasto à toa. É um gasto à toa. E o que acontece? Se tem vermes lá que não era necessário ainda dar, o verme vai ficar resistente. É verdade. Então é gasto e você gastando o princípio ativo, que nós não temos muito princípio ativo disponíveis. Né? Então, quando você cria uma população resistente lá dentro de vermes, na tua propriedade, cada propriedade tem os seus vermes diferentes, né? Às vezes um princípio ativo numa propriedade vai funcionar e o outro não vai em outra. Isso também devido à frequência que você... E lembra, eu estou falando princípio ativo, não estou falando marca comercial. Também isso é outra confusão que acontece. Eu troquei de medicamento, mas o mesmo princípio ativo não adiantou nada. Entendi. É verdade. Fernando, a gente já pode, acho que ir partindo para o encerramento, porque devido ao avançado do tempo também, já passou bastante tempo, a gente tem que ter dó dos nossos ouvintes aí, coitados. Apesar do assunto ser muito legal, muito gostoso da gente estar conversando, tem muitas curiosidades, muitas dúvidas, né? A gente precisa já partir para o encerramento mesmo. Então, para encerrar, uma última pergunta aqui que a gente vai voltar lá no começo do nosso bate-papo, que eu esqueci de fazer essa pergunta aqui do nosso amigo Wesley Teixeira. Ele perguntou assim, qual o percentual de quebra de animal abatido? Isso vai variar de acordo com raça? Isso vai variar de acordo com a raça, de acordo com a alimentação, né? Mas principalmente com o grupo racial. Né? O rendimento de carcaça do ovino não é alto. Né? Animais comuns, assim, animais pouco selecionados, né? Vai ter um rendimento de carcaça, assim, o animal jovem vai ser em torno de 40% a 45%. Né? Animais selecionados, eu vou ter um rendimento de carcaça acima de 50%. Né? Nós já trabalhamos com pantaneiro cruzado com texo, por exemplo, nós chegamos a 56% de rendimento. Olha! Né? O pantaneiro puro fica em torno de 50% a 45%. Mas se eu abater uma ovelha, ela vai dar 35, 38, depende da situação que está a sua ovelha. Entendi. Então tem uma variação da categoria animal, né, e entre as raças também. E essa conversão alimentar dela aí, né, já vamos partindo para esse lado aí, mas agora é para encerrar de verdade. Ela vai depender muito do sistema que ele está usando, né, se é extensivo, semi ou confinado. Vamos pegar o confinado hoje aí. Quanto que está mais ou menos aí? Depende da ração que ele está utilizando também? Depende da dieta que estiver fornecendo. Mas o que é esperado? Um ovino, se eu for um animal confinado, eu tenho que esperar sempre uma conversão alimentar. Se for ruim, é 5:1. 5:1. 5:1. 5 kg de ração para 1 Mas quilo, isso é ruim. 1 quilo de ganho. É bastante mesmo. É bastante. Né? Cordeiros, eu consigo uma conversão alimentar, animal jovem, antes de 6 meses, máximo de deposição muscular, eu consigo conversão alimentar 4:1. Quase um suíno. 4:1.
Então, para quem não sabe o que é conversão, né? 4 quilos de ração para o animal ganhar 1 quilo de carne para abate. Carne, gordura, enfim. Lembrando que um ovino não ganha 1 quilo, tá? Porque eu lembro dos meus alunos colocando que quanto ganha um cordeiro por dia? 1.200. Não é boi, gente. São gramas, né? São gramas. Um cordeiro que ganhe bem, né? É 300 gramas, 350 gramas. 260 gramas. Em confinamento tem que ser um ganho acima de 200 gramas. A pasto é normal, ganhos abaixo de 200 gramas. Não é... É lento, né? Não, mas é que ele é pequeno também. E aí o peso final, né, vai ser 35, 40 quilos, então é diferente. Sem dúvida. Aí faz sentido ser grande aí o percentual. Mas que bacana, pessoal, acho que já deu pra gente tirar muitas dúvidas relacionadas a esse. Se for o caso, dependendo da quantidade de comentários que vocês deixarem aí, a gente faz um outro episódio com novas perguntas que vocês enviaram aqui. E eu acho que já deu pra gente responder boa parte, ou todas as perguntas que o pessoal enviou. Fiquei muito feliz aí com o resultado. Já deu aí, acho que mais de 50 minutos de gravação desse episódio. Acho que valeu muito a pena. A gente quer, acima de tudo, professor, agradecer a sua disponibilidade de vir aqui numa segunda-feira à noite gravar esse episódio com a gente. E para isso a gente preparou aqui uma pequena lembrança aí para quando o senhor levar lá e tomar o seu chá, o seu café, a sua água, lembrar da gente aqui do podcast, né? Obrigado. E ajudar a divulgar, disseminar, né, esse trabalho que a gente vem fazendo aí. Que chique, ó. Na disseminação de informação importante como essa que o senhor trouxe pra gente. Muito obrigado. Fábio, eu que agradeço. Como eu disse no início, é um prazer falar sobre ovinocultura, né? Eu fiquei com muita vontade de falar mais, e nós temos que respeitar o nosso tempo aqui, né? E uma coisa que a gente não falou, e que a gente acho que se tiver essa demanda aí, a gente pode falar num próximo, que é sobre a produção leiteira. Nossa! Que é um caminho aí para esse detalhe aí, acho que a gente pode gravar um só para isso. Exatamente, e detalhe, eu acho que a gente pode fazer inclusive ilustrado, né? Quando nós estivermos fazendo nossos queijos lá. Na universidade que a gente está... Vamos fazer uma cobertura lá da produção, quem sabe? Sem dúvida. Levar os nossos equipamentos lá, o Gustavo tá ali, ó, a gente vai lá, grava tudo, né, Gustavo? Traz para cá, olha aí. E quem sabe uma degustação também, porque não? Com certeza. É a parte mais importante. Com certeza. Mas que legal, então fica a dica aí, pessoal, quem se interessar, já posta aí, eu quero, né, nos comentários aí, um episódio só pra gente falar da parte produtiva, tanto de leite como de carne. A gente estava falando nos bastidores aqui que tem linguiça que dá para fazer, diversos pratos aí relacionados a esse assunto. Quem sabe a gente já chama até um chefe de cozinha para vir bater um papo, por que não? Por que não? Não, professor? Então, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para o senhor aí. Leva esse presente aí para o senhor sempre estar lembrando da gente e dessa oportunidade de bater esse papo gostoso, descontraído e com bastante informação. Tá joia? E o último recado aqui que eu quero deixar para os nossos seguidores é que compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que vocês conseguirem para que as pessoas conheçam um pouco mais esse mundo fantástico da ovinocultura. Compartilhe esse vídeo, curte, comenta, segue a gente nas redes sociais e segue a gente também aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Valeu!